Bom, pessoal, esse segundo vídeo vai mostrar uma aplicação em lógica fuzzy usando o toolbox do Scilab SciFLT. A primeira coisa então é startar o toolbox no Scilab. Você vai digitar lá no prompt, no console, depois que estiver funcionando, depois que tiver carregado o Scilab, o toolbox do Scilab, você vai digitar SciFLT Editor, A partir desse momento, deu um Enter, o editor vai abrir, esse aqui, certo? Então, para fazer o exemplo, nós vamos seguir este exemplo aqui, ó. Controle de velocidade de um ventilador. A velocidade vai depender da temperatura. Então, eu tenho, de acordo com a temperatura, a velocidade do motor vai ser disparada de acordo com a corrente aqui relativa, Eu tenho a corrente relativa de 0 a 100, então a temperatura vai variar aqui, Eu vou ter a relação temperatura e a relação velocidade, Em lógica fuzzy são as relações de pertinência, os grupos, os conjuntos fuzzy, Então eu tenho nesse caso duas variáveis, temperatura e velocidade. Os conjuntos fuzzy são esses aqui, ó. Muito frio, quente, muito quente da temperatura. E esses desligado, devagar, média e rápida são conjuntos da velocidade, da relação velocidade. Bom, então, a primeira coisa é, de acordo com alguns dados, alguns valores, eu tenho esse gráfico, Aqui está, então, os conjuntos fuzzy correspondentes à variável temperatura. Os 4 conjuntos, muito frio, quente, muito quente, da variável temperatura. Então, a gente tem esses parâmetros aqui, o eixo Y é o grau de pertinência, vai de 0 a 1, e o eixo X é o universo de discurso, é a abrangência dos valores que a temperatura vai assumir nesse problema. No caso aqui de menos 10 a em torno de 40. Em torno de menos 10, em torno de 40. Bom, então a primeira coisa para fazer no software, no toolbox, é esse gráfico, essa fusificação que a gente chama. O processo de fusificação começa aqui. Então nós vamos lá no editor. Vamos vir aqui em File, New FLS, Bom, aí eu tenho duas formas para me fazer a aplicação, a Mandani e a Takashi. Eu vou usar a Mandani, tá bom? Bom, aqui eu tenho então a primeira descrição, do projeto, a variável de entrada, então seguindo aqui no mouse, a variável de entrada e a variável de saída, ou as variáveis de saída também, Pode ser mais de uma em cada um. Bom, então, a nossa variável de entrada é a temperatura. É porque, nesse problema, de acordo com a temperatura, eu vou ter a velocidade. Então, a velocidade é a saída e a temperatura é a entrada. Então, nós vamos na entrada aqui, adicionar. Eu vou clicar em Input, vim aqui no botão ADD, de adicionar, e vou adicionar uma variável, Então, ela já aparece aqui do lado esquerdo, Você vai clicar nela, vai abrir a descrição. Vamos colocar temperatura. A abrangência vai do jeito que a gente viu aqui, ela vai de menos 10 a 40. Sempre que a gente for usar o software aqui, nós vamos ter que colocar um pouquinho mais, na maioria das vezes um pouco menos, do que o início ali do valor do X e um pouco mais do valor do X. No caso menos 10, vamos colocar menos 11, tá? E vamos colocar 41. É porque na hora de escrever os dados, de descrever os valores, os pontos do trapézio ou do triângulo no desenho, eu tenho que ter um ponto a mais, quando for trapézio, principalmente, eu tenho que ter um ponto a mais para fora daquele gráfico, Bom, então, feito isso, menos 1,41, agora eu tenho que adicionar
as funções, né? As funções de pertinência. Antes disso, a gente passou aqui rápido, na primeira página, né? Aqui ó, na descrição, no primeiro momento aqui, tem a descrição de toda a configuração do projeto, né, da aplicação. Se eu colocar o nome aqui, eu vou colocar temp underline vel de velocidade, para a gente ter como referência o nome do arquivo, né, do projeto. E principalmente lá embaixo, processo de defusificação, né, nós vamos usar a centroide. Sempre deixa marcada a centroide. Confere isso, porque quando a gente estiver já fazendo lá, provavelmente se não tiver marcado aqui, você não vai conseguir voltar mais e remarcar. Então sempre que começar o projeto, vem aqui em descrição e marca centroide, verifica se está marcado, porque a gente vai usar um dos métodos mais comuns que tem é o da centroide para fazer a difusificação, tá? Então aqui está marcado, eu estou aqui agora na entrada, a temperatura. A hora então que eu adiciono aqui, vai adicionar então as funções, aquelas 4, muito frio, frio, quente, muito quente. Então é nesse local que nós vamos descrever isso. Bom, a primeira função é a muito frio, está aqui, de azul. Então vou colocar aqui o nome dela, muito frio. Muito frio. O tipo dela é uma função trapezoidal, é um trapézio. Ele começa aqui, tem a parte reta, a outra parte ela vai cair aqui, do lado de fora do gráfico, não vai importar muito, né? No caso não vai importar nada, né? Mas no programa eu tenho que ter esses pontos, porque um trapézio vai ter 4 pontos, esse ponto aqui no eixo X, esse ponto e esse ponto esse ponto aqui no eixo X, né? Esse ponto aqui, os dois de cima, e o eixo X embaixo aqui para fechar o trapézio, né? O triângulo, quando for triângulo, são 3 pontos, os dois pontos da base e esse de cima, né? Bom, então eu tenho 3 pontos no triângulo, então sempre vai ser assim, 3 pontos, 3 valores no triângulo e 4 valores no trapézio. Bom, então vamos ver o trapézio. Então, o primeiro ponto é o que está fora do gráfico aqui. A gente pode, como é menos 10, vamos utilizar o menos 11, né? Então, eu vou passar para trapézio aqui, o trap, certo? Vou colocar então o primeiro valor, menos 11. O segundo valor, que é esse de cima aqui, ele pega no menos 10, o eixo X. Ele pega no 10, né? Sempre é no eixo X, tá? Os pontos do triângulo do trapézio sempre vai ser referência ao eixo X. Aqui vai ser menos 10 para esse ponto. Eu vou colocar aqui menos 10, separado por um espaço, tá? O terceiro ponto é esse, vai ser 10. Podemos verificar aqui como 10, né? Aqui é menos 10, eu errei, né? Menos 10. E o último ponto, que é o final aqui do trapézio, vamos ter um valor aproximado aqui desses valores, né? Como o 20 está aqui, eu vou colocar em torno de 18, tá bom? Então, 18. Feito isso, sempre é bom dar um tab para salvar, tá bom? Ou para ele salvar, você clica em outro ponto da sua tela para ele salvar, certo? Bom, então, muito frio está feito. Vamos adicionar, ADD aqui, adicionar uma outra função, que é a frio agora. Função frio é do tipo triângulo, que é o roxo aqui, né? Então, tá certo, né? Triângulo. São 3 valores. Vamos lá, o primeiro valor é o início do triângulo, eu vou colocar em torno de 11, tá? 11 aqui, tá bom? Então, 11. Ele vai pegar aqui em cima, mais ou menos no final do primeiro trapézio, que a gente deu 18, vai ser 18. E o final do triângulo vou colocar em torno de 24, porque imagina-se que o 25 é mais ou menos aqui, o 24 vai pegar aqui,
Então, 24. Pronto. Adiciona mais uma função, que agora é a função quente. Quente é uma função triangular, né? Onde temos aqui o primeiro valor, que é o 18. O segundo valor, que é o 24. Né? Está aqui em cima, né? Pega o 24 no eixo X. E o terceiro valor, vamos jogar ele para em torno de 31. Bom, feito isso, o quente também está pronto. Agora a última função, né? Função de pertinência, que é o muito quente. O muito quente vai pegar aqui no 24. É um trapézio. Então temos que mudar aqui para trap de trapézio. Primeiro valor 24. Depois eu tenho em torno de 35, né? 34, né? 34 é um valor aproximado, viu, gente? 34. O outro valor eu vou pegar algo em torno de 50, tá bom? 50 aqui. E o último valor, descendo o mouse aqui, ó, vai pegar mais ou menos aqui. Sempre, se aqui eu estou falando que esse terceiro ponto é 50, o próximo, por exemplo, pode ser 51, só para constar no ponto aqui, na descrição. Vocês podem reparar que eu peguei na abrangência da temperatura, eu tinha pegado 40, só que a gente olhou como ponto, esse terceiro ponto aqui, deu 50 para ele, né, aproximado. Então eu vou colocar 50, eu vou ter que mudar aqui para 51, já que o quarto ponto desse último trapézio aqui foi 51. Então tem que ser a abrangência total, de onde começa, que é o menos 11, até o 51, que são todos os valores da temperatura. Feito isso, então o input aqui, a minha variável temperatura, está pronto, né? Para eu olhar o gráfico dessa temperatura, né? Eu posso vir aqui, ó, eu clico em temperatura, a descrição dos dados, dos valores estão aqui. Eu vou em visualizar, view, né? E plotar o gráfico. Então, plotando o gráfico, olha só, o gráfico ficou assim, ó, né? Dessa forma aqui, certo? Né? Os valores aqui semelhante ao que a gente acabou de ver ali, né? Bom, esse detalhe aqui então, detalhe aqui porque pode ser que ele pegou algum valor. Então tá aqui o nosso gráfico, né? Bom, o gráfico então tá aqui. Agora, vou desligar aqui, vou fechar. Bom, agora vamos fazer a saída, que é a velocidade. A mesma coisa, vem aqui no output, adicionar. Aí eu tenho que clicar no varname aqui, né? E adicionar uma outra variável, que no caso aqui é velocidade. A abrangência da velocidade é de 0 a 100. Mas como eu tenho um trapézio aqui e um triângulo aqui, né? O triângulo esse aqui é o segundo ponto desse triângulo, o terceiro vai cair. Então, vamos colocar 101 e o primeiro ponto aqui, vamos colocar menos 1. Né? Então, a abrangência da velocidade vai ser menos 1 até 101. Bom, vamos adicionar então a primeira função, que é a 0, que é um trapézio. Vou colocar aqui trap de trapézio. Então, é 0. Os valores do trapézio são, então, o primeiro valor, que é nulo, né, que é o menos 1. Depois, 0. Então, menos 1, 0. Esse valor aqui, o terceiro, se a gente colocar aqui, vai estar em torno de 10. O último valor vai estar em torno de
Vamos colocar 19, né? Não, vamos colocar 19. Podemos colocar 20, porque a gente coloca 20 esse aqui, 20 o outro aqui, ó, certo? Vamos colocar 20. 20 para fechar. Então, pronto. Vamos adicionar mais um, que agora baixa. Baixa é um trapézio também. Os valores são, vamos colocar um 2 aqui. Depois o 20. O 20. O terceiro valor, vamos colocar um 37, mais ou menos, tá bom? E depois um 50 aqui. Então, 37 e 50. Porque 37 pega aqui e o 50 vai pegar aqui, né? Bom, então vamos à terceira função, que é a função também é trapezoidal, que é a média, né? Então, média. Então, vamos colocar um trap de trapézio aqui. Os valores desse trapézio são 37. Depois, vamos colocar algo em torno de 58, que está perto ali dos 60. Esse terceiro ponto aqui vai estar no 80. E o último no 100. Vamos colocar ele no 100 aqui, ó. Certo? Bom, a última função, que é a função alta, de temperatura alta, é um triângulo, onde o primeiro ponto do triângulo é 80. Depois 100, que é este aqui. E depois a gente tem que fechar esse triângulo com um valor virtual ali e colocar 101. Bom, feito isso, então, eu vou visualizar o gráfico para a gente ver, né? Como é que está ficando. Então, olha só. Justamente o que a gente acabou de fazer praticamente, né? Certo? Bom, o passo agora é feito esse processo do gráfico, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inserir as regras de produção. É a base de conhecimento para o processo. Para daqui a pouco o processo de defusificação, né? Para a gente tirar inferência a partir dessas regras, né? Para a gente inferir algo de fato. Então, rules, né? Regras, rules. Como é que eu vou colocar essas regras aqui? A minha primeira regra é: se a temperatura é muito fria, então a velocidade é 0. Essa primeira aqui, né? Então já está configurado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, se a temperatura eu acho que eu não nomeei a quarta, né? Só um minuto aqui, vamos voltar. A quarta é muito quente. É muito quente. Bom, aí nas regras eu tenho o seguinte: se a temperatura, então vamos lá, se a temperatura é muito fria, então se a temperatura, aqui está o if, né? Se a temperatura é muito fria, então a velocidade é 0, função 0, então tá ali, né? O resto é automático, padrão, né? Então agora eu vou adicionar essa regra. Então tá ali em cima, ó. Se muito frio, então a velocidade é 0, né? Bom, agora a próxima. Se a temperatura é fria, a velocidade é baixa. Então, adicionando a regra, se a temperatura é fria, a velocidade é baixa. Adiciona também. Segunda lá. A terceira é: se a temperatura é quente, a velocidade é média. Então, se a temperatura é quente, a velocidade é média. Então, adiciona a terceira. E a quarta: se a temperatura é muito quente, a velocidade é alta. Se é muito quente, a velocidade é alta. Então, adiciona essa regra também. Então,
Então tá aqui, as 4 regras adicionadas ao problema, né? Bom, então a gente tem agora o escopo, né? A aplicação toda organizada, né? Eu tenho as variáveis de entrada, a variável de entrada, né? E a variável de saída. Então, de acordo com a temperatura, eu vou ter a velocidade, baseado nestas regras. Para a gente então executar, para a gente responder então, para a gente funcionar, né? Para a gente fazer o processo de defusificação, que é a ideia da Centroid, né? Eu tenho que agora responder essa pergunta: qual a velocidade quando a temperatura for 20 graus centígrados? Então, como é que eu faço isso, né? Eu vou vir aqui, ó, ver regras, né? Então, aqui a gente está, só estou olhando algumas coisas aqui, está tudo correto. Bom, a gente vai vir aqui, então eu tenho as minhas regras, view regras, vai mostrar nesse caso aqui, né, as nossas regras. Você pode clicar em outra opção aqui, descrição, por exemplo, e vir aqui no view e aí sim, view regras. Bom, então, feito as regras, né? Eu tenho que sair delas aqui, eu tenho que fechar, né? Eu tenho que ir para entradas, por exemplo, aqui, ou saída, para eu fazer o processo de defusificação, né? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em input, ou até em temperatura aqui, né? Que é o nome do projeto, e vim aqui eu vou plotar o gráfico. Desculpa, eu vou vir aqui na temperatura, eu vou vir aqui na... Então, depois que a gente saiu aqui das regras, depois que nós fizemos as regras, eu tenho que agora responder a pergunta, né? Eu tenho que fazer o processo de defusificação. Para fazer isso, eu tenho que sair dessa tela. Eu tenho que vir aqui, por exemplo, input, né? E clicar, né? Vou fazer de novo, e clicar em view regras. Olhar as regras, né? Verificar o processo de defusificação. Bom, aqui essa linha verde é a minha meta, né? Se eu quero, aqui é a temperatura, né? Aqui é a temperatura e aqui nesse lado direito é a velocidade, né? E esse último gráfico aqui é a minha combinação, né? Que é o processo final. E aqui é a minha entrada, minha input, né? Por exemplo, aqui, ó, a resposta do sistema é a seguinte: se a temperatura for igual a 0, né? A velocidade vai ser 7,52, de 0 a 100. Né? Então, ele calculou isso, ele traçou aqui a linha nos 20 graus, do 0 graus aqui, ele traçou em todos as funções, em relação às regras, né? Então, aqui, por exemplo, essa regra aqui, ó, essa primeira, né? Porque que ele pega ali? Se a minha temperatura, se a gente for olhar lá atrás, né? Se a temperatura for muito fria, ó, se a temperatura é muito fria, então a velocidade é 0.
O grau aqui, ó, a temperatura, eu estou avaliando 0 graus. Então, o 0 graus, ele pega nessa função, ele bate aqui, ó, né? Ele está aqui em 100%, ele participa 100% dessa função de pertinência. Então, no caso, assim, nesse caso, ela é ativada. Essa regra é ativada, porque o 0, no caso que eu estou olhando, pega, né, faz parte desse conjunto muito frio que tem na primeira regra. Então, se tem, ele ativa a velocidade. Ele ativa a velocidade 0. Ele vai pegar tudo aqui, toda essa parte, porque ele atinge 100% da velocidade, da temperatura. Então, se ele atinge 100%, ele vai atingir 100% aqui do 0 também, porque fala a regra. Bom, o resto ele não pega, porque o 0, ele não está no frio, não está no quente e não está no muito quente. Ele só está aqui. Então, é só essa regra que é ativada. Bom, então, aí faz... Como ele não pega nenhuma dessas, ó, né, ele só pega essa primeira aqui na velocidade, quando quando for 0 graus. Como só pega aqui, então eu só tenho esse resultado, né? Eu só tenho essa união de conjuntos, só do primeiro aqui, ó. Bom, então, para responder a nossa pergunta, 20 graus. 20 graus, sempre que você for digitar aqui, digita 20, né? E dá um Enter, né? Então, digitando 20 aqui, ó, dando Enter, vai ser, então, a combinação, né? Vai ser isso aqui, ó, vai ser esse gráfico aqui, ó, né? Onde é feita a centroide e resulta em 44,65. Então, vai ser 44,65 no caso a corrente para esse problema, certo?